Olá a todos e todas, eu sou o professor Thiago Gomes, professor de História do Seja Sem a Pantoja. Sejam todos bem-vindos à primeira aula de História que estamos postando no Google Classroom para que vocês consigam acompanhar durante essa quarentena. Essa primeira aula é uma aula introdutória e ela vai tratar sobre o tema que nós chamamos de historiografia, ou seja, aquilo que define a história enquanto uma ciência. Essa aula serve tudo para que vocês consigam entender um pouco melhor o que vocês estão estudando, como se relaciona com as outras matérias, mas principalmente para responder aquela velha pergunta que sempre surge quando alguém abre um livro de história. Professor, por que a gente tem que estudar isso? Por que a gente tem que estudar coisa de gente que morreu há tanto tempo? Hoje vocês vão entender o motivo. A primeira coisa que temos que tratar aqui para abrir a conversa de hoje é o que é história. Tá? Muita gente se confunde, pouca gente dá uma resposta certa, então vamos abordar esse tema. A história é o termo que nós utilizamos dentro das ciências humanas para o registro e análise dos eventos do homem localizados no tempo. Todas as ciências humanas elas têm o ser humano, como o próprio nome leva a entender, como seu objeto de estudo principal. Tá? A geografia vai estudar o ser humano localizado no espaço, a sociologia vai estudar o ser humano dentro do seu meio social, a filosofia vai estudar a história do pensamento humano e as suas nuances, e a história localiza o ser humano dentro do tempo, ou seja, como as ações do passado influenciam as ações do presente. E aí a gente já entra na segunda pergunta: para que serve? Tá? O principal objetivo da história é compreender as raízes das estruturas e dos acontecimentos atuais em perspectiva com o passado, ou seja, compreender como que as ações de ontem influenciam no presente e fazem com que nós possamos traçar paralelos com o futuro. A história tem um uso prático pra gente. Ela não é só um livro de letras mortas. Ela tem uma função útil para o nosso dia a dia, que é entender de onde viemos e tentar prever para onde vamos. Como vocês podem imaginar, quando a gente fala de toda a história da humanidade, é um período muito longo. Tá? A gente está falando de centenas de milhares de anos atrás até os dias de hoje, desde o surgimento da nossa espécie, do Homo sapiens sapiens, até hoje, 2020, o que é um período muito extenso. E, obviamente, não é fácil estudar isso, não é fácil organizar todas essas informações. Então, para isso, nós temos algumas metodologias, ou seja, formas de abordar essa ciência, formas de abordar a historiografia. O primeiro passo dessa metodologia é dividir. Dentro do pensamento cartesiano, que vocês provavelmente vão ver na aula de filosofia, vocês vão entender que, para estudar um assunto muito extenso, a melhor forma é dividir ele em pequenas caixinhas, ou seja, colocar esse conhecimento em pequenas porções para que várias pessoas ao mesmo tempo consigam estudá-lo. No caso da história não é diferente. A primeira divisão que a gente faz aqui é a divisão dos períodos. Tá? Essa divisão está muito associada a um pensamento positivista que a gente vai estudar mais para frente na nossa aula. Só estou adiantando isso para vocês entenderem que ela não é universal, ela não vale para toda a história do mundo, mas ela é a que a gente usa com mais frequência na história ocidental contemporânea. Tudo bem? A primeira fase dessa divisão é a chamada pré-história, que é o período que trata desde o surgimento do ser humano, da formação das primeiras comunidades humanas, até a invenção da escrita. Esse período é chamado de pré-história, mas não se enganem, ele é histórico. Essas pessoas tiveram histórias e essas histórias são estudadas através de outros meios que não a escrita. Essa denominação de pré-história ela vem justamente desse pensamento positivista que levava em conta apenas os registros escritos, como a gente vai ver mais para frente. O segundo período é a antiguidade. A antiguidade é o período que trata da formação do que a gente compreende como civilização. Ela vai ter algumas subdivisões, como a antiguidade oriental e a antiguidade clássica, mas basicamente para que vocês consigam fazer um panorama, até para a gente adiantar um pouco do que será visto nas próximas aulas, vocês vão entender que aqui a gente vai falar de Egito Antigo, aqui a gente vai falar de Mesopotâmia, aqui a gente vai falar de Grécia Antiga, de Roma. Tudo bem? Ou seja, toda a parte da fundamentação
do que nós entendemos como civilização, do que nós entendemos como sociedade. Então é nessa época que você vai ter a formação dos primeiros grandes impérios, a criação de sistemas monetários, sistemas comerciais, a estruturação das primeiras religiões e por aí vai. Terceiro período que a gente estuda é a chamada Idade Média. Ela se segue logo após a queda do Império Romano do Ocidente e é onde a gente tem a formação de grande parte das estruturas que nós temos ainda hoje, ou seja, a construção do que nós entendemos como o nosso mundo. É quando vão surgir algumas instituições, como por exemplo a Igreja, onde ela vai se fortalecer, vai se consolidar. É onde a gente vai ter a formação das monarquias ocidentais, por exemplo, construção das primeiras grandes universidades. O pensamento filosófico ocidental ele vai se consolidar com muita força na Idade Média. Quarto período, que a gente faz essa divisão, é a Idade Moderna, que é conhecida como a Era do Capital. Ou seja, quando que as bases para como a gente organiza a nossa política, a nossa sociedade, a nossa filosofia, a nossa economia são formadas. Tá? É nessa época, por exemplo, que surge a classe burguesa, que é a classe dominante hoje, no qual a gente vai falar justamente no último período, que é a Era Contemporânea, ou Contemporaneidade, que é o tempo onde nós, eu e você, vivemos. Outra parte para a gente analisar essa metodologia da história são as linhas historiográficas. Obviamente são muitas linhas, tá? Não se resumam apenas a essas que eu vou falar aqui, mas essas são as principais que aparecem nos livros de vocês, ou seja, as principais formas de abordar a história que vocês vão ver ao longo do seu estudo. A primeira delas é a história narrativa. O que é a história narrativa? É a história baseada na oralidade. Basicamente, um conhecido me contou, mas de uma forma um pouco mais rebuscada. Segunda forma, que vai surgir ali por volta do século XVIII, XIX, a história positivista que nós citamos anteriormente. A história positivista é uma forma que foi elaborada por um sociólogo chamado Auguste Comte, aonde você tem a tentativa de trazer para as ciências humanas o rigor teórico, o rigor metodológico das ciências exatas. E qual é a forma de fazer isso? Através de registros oficiais. Então a história positivista ela vai levar em conta para analisar a história apenas os registros escritos, ou principalmente os registros escritos. A terceira forma, que é a mais difundida, provavelmente, entre os historiadores, é o materialismo histórico, que é baseada nas obras de dois sociólogos alemães chamados Karl Marx e Friedrich Engels. Basicamente, essa forma de analisar a história, ela vai falar sobre como que os modos de produção e os conflitos de classe dentro de uma sociedade movem a história, ou seja, como a gente pode pegar o contexto socioeconômico dessas sociedades para analisar os eventos que ocorreram naquele mesmo meio. E a última, mais moderna, ela já vem do século XX, é o que nós chamamos de história analítica, ou a nova história, que trata da microhistória, ou seja, como que você pode pegar pequenos fragmentos de memórias e transformar isso em uma narrativa histórica, juntando, obviamente, com tudo que foi visto anteriormente, com os registros, com a materialidade, com a oralidade. Tudo bem? Para finalizar aqui, não ficar muito extenso, a gente vai falar um pouco sobre as fontes. O que são fontes? É o lugar onde nós vamos procurar a base para construir essas narrativas históricas. Tá? Ou seja, de onde nós tiramos essas informações? Elas vêm do nada? Vêm da cabeça do historiador? Não, elas têm uma fundamentação no mundo material. Quais são essas fontes? A primeira delas, como eu já citei, a oralidade. Relatos individuais, mitos, lendas, cantigas, tudo aquilo que é passado de boca a boca é o que a gente chama de oralidade. Segunda principal fonte, documentos e monumentos, registros escritos, obras de arte, fotografias e filmagens, tudo aquilo que é registrado com o intuito de reconhecer a sua realidade, ou seja, de passar a sua realidade para as próximas gerações. E por último nós temos os registros arqueológicos, que são o quê? A cultura material, a produção material dessas comunidades humanas, sejam elas fundações de cidades, restos de acampamento, objetos antigos que eram utilizados e que são encontrados em escavações. Bom, pessoal, essa foi a primeira aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando sempre que, acompanhado a esse vídeo lá no Google Classroom, você tem um texto que explica basicamente as mesmas coisas que eu falei aqui, mas que é bom para caso você queira ter algum registro para alguma consulta rápida,
atividades, preencham lá no formulário do Google, para que a gente possa avaliar suas notas e utilizá-las posteriormente. E por último, não se esqueça de conferir sempre as redes sociais da escola. Lá nós usamos para fazer os principais avisos. Então, em caso de mudança de cronograma, por exemplo, dos atendimentos, ou até mesmo para avisar quando estaremos atendendo presencialmente na escola, tudo será informado por essas redes sociais, tanto o Facebook quanto o blog do Seja, que vocês vão ver marcados lá na postagem. Ficamos por aqui, espero contar com vocês na próxima aula.